Pronto. Então, qual que é a ideia dessa masterclass aqui? A ideia é trazer o que que tem na literatura sobre o tema, né? Eu fiz aí um levantamento nos últimos 10 anos, o que que tem sido publicado, o que que tem sido estudado na odontologia sobre inteligência artificial. Mas, além disso, o que eu mesma vivencio já faz muito tempo na inteligência artificial, basicamente desde 2011, por aí, que eu tenho algum contato com tecnologias que utilizam inteligência artificial. E hoje uso isso também no meu dia a dia, em várias situações, de uma forma muito rotineira, tá? Então, vou mostrar esse espectro de informação. O que tem na literatura, aquilo que eu trouxe, eu fiz uma miscelânea, né, de várias especialidades, de vários enfoques que têm sido dado para essa tecnologia. E também vou mostrar um pouquinho da minha experiência, tanto desde de 2011, mais ou menos, até o presente, tá? Então, primeiro a gente vai começar justamente com esse enfoque da inteligência artificial em diferentes especialidades, né? Como tem sido utilizado, quais são as perspectivas de tecnologia dentro das especialidades, tá? Então, primeira coisa, quando a gente faz aí um levantamento bibliográfico de 2014 até 2024, isso gera só com essa nomenclatura, né? Considerando que eu não usei outras keywords, né? Outras palavras-chave, se eu digito lá em uma única plataforma de dados, com uma única referência de palavra-chave, eu já encontro 1.896 artigos específicos de inteligência artificial na odontologia. Então, realmente tem muita coisa, né? Está sendo muito, muito, muito estudado e cada vez está mais específico e mais direcionado, tá? Então, alguns artigos que eu trouxe aqui, esse artigo mostrando assim, qual é a tecnologia por trás, né, da odonto. Então, ele faz um comparativo muito interessante de como funciona a percepção da inteligência humana, tá? Então, aqui, a inteligência humana tem lá a percepção, a interpretação e o resultado. E a forma como a inteligência artificial agrega nessa nossa forma de raciocinar. Então, hoje eu uso muito esses diagramas aqui na minha prática clínica, que eu já tenho uma bagagem, eu já tenho um conhecimento sobre as minhas especialidades, eu sou patologista e radiologista. Então, eu já tenho um know-how sobre essas especialidades. Eu utilizo a inteligência artificial para somar ao conhecimento que eu já tenho, para acelerar a leitura de artigos científicos, para me sugerir coisas que de repente eu sozinha, como humano, não iria sugerir. E também na interpretação de exames, porque muitas coisas que a inteligência artificial consegue visualizar, o olho humano não é capaz de enxergar, tá? Então, a interpretação humana, a ação humana, ela persiste. Eu acho que um dos grandes erros e um dos grandes medos, das pessoas que não conhecem esse universo é ficar com esses estigmas, né? Que a inteligência artificial vai substituir o humano ou que vai gerar consequências que não são boas. Algumas pessoas têm até medo, né? Fala, ai, não, eu tenho medo de mexer com essas coisas, né? E na verdade, quando teve até uma mentorada minha, dentista como nós, que ela veio com essa frase, né? Ela com muito receio, com muito medo de agregar a inteligência artificial na rotina dela. Aí eu só falei para ela assim: desliga da tomada. Ela ficou me olhando. Como assim? Eu falei, desliga da tomada, né? Então não tem mistério. A interface humana, o conhecimento humano, ele é essencial para qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial, né? Quando a gente vê a aplicabilidade, né? Então aqui, ó, por exemplo, né, mostrando na radiologia, na orto, na clínica geral, na parte de restaurações, porque os exames, o escaneamento de restaurações colocados em sistemas de inteligência artificial conseguem perceber nuances na adaptação de uma restauração, de uma prótese, por exemplo, que o olho humano nunca iria alcançar. Então, a capacidade de ampliação dessa imagem, de captação dessa imagem é muito grande, né?
Então, percebe aqui, ó, que 23, quase 27% das especialidades aí que mais tem utilizado, onde mais há estudos em relação à inteligência artificial, é justamente na radiologia. Então, se a gente for olhar na parte médica, a patologia é uma das primeiras áreas médicas que começou a digitalizar o diagnóstico. Tanto a parte de citopatologia, então, quando a gente faz hoje um exame de sangue, um esfregaço de sangue, um Papa Nicolau, né? Nós mulheres, quem interpreta o Papa Nicolau não é mais um humano faz muito tempo. É tudo feito através de computadores e assinado eletronicamente. Da mesma forma, na histopatologia. Então, hoje, por exemplo, eu estou hoje aqui no meu sítio, em Santa Catarina, aqui na Serra, e consigo dar um parecer diagnóstico tanto de uma tomografia via internet, quanto de uma lâmina também via internet. Tudo através de inteligência artificial. Então, na verdade, na minha realidade, como eu faço consultório de forma concentrada, eu atendo em consultório, atendo pacientes, mas eu concentro uma, duas vezes na semana. Foi uma escolha de vida, né? A essa altura da vida, a gente já pode fazer essas escolhas, né? Então, eu Com atendo uma, duas certeza. vezes por semana, e nos outros dias eu tenho possibilidade de estar aonde eu quiser, porque eu tenho a internet e a inteligência artificial a meu favor, tá? Então, hoje, aqueles traçados cefalométricos, por exemplo, utilizados na ortodontia, são todos, a grande maioria, feitos por inteligência artificial. Não tem mais a intervenção de um radiologista marcando os pontos. Eu ainda sou da época do papel, lápis, borracha e compasso, né? Então é muito interessante também vivenciar eu tenho 52 anos hoje, nós estamos em 2024, então eu vivenciei o analógico, 100% analógico, a transição para o digital e agora essa explosão da inteligência artificial, né? Particularmente esse artigo eu achei muito interessante, que é o diagnóstico de lesões orais utilizando a inteligência artificial, aplicações e também os erros, né? Porque a grande questão da inteligência artificial é você entender que ela é uma ferramenta que, como qualquer outra, tem suas limitações e que jamais a interface humana vai deixar de existir. Então, eu consigo, como patologista, como radiologista, nortear as minhas pesquisas, os meus comandos para inteligência artificial, porque eu entendo do assunto. É que nem uma pessoa que vai no Google e digita, sei lá, diabetes. Qualquer coisa que aparecer ali, se for um leigo, vai acreditar, né? Ou vai achar que é válido. Inteligência artificial não é diferente de um Google, né? Nesse sentido. Então, você vai conseguir utilizar bem à medida em que você entende do assunto ou que você dá literatura para a inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui a ferramenta ao vivo usando, para que ela possa entender quais são as fontes de consulta que você quer que ela utilize. Porque se você fizer perguntas genéricas, as respostas vêm genéricas. Agora, se você é especialista no assunto e você direciona e começa a ensinar a inteligência, qual é o teu ponto de vista, qual é a perspectiva que você quer que ela funcione, tá? Então, tudo vai entrar nas ferramentas de inteligência artificial, na forma de texto, na forma de vídeo, na forma de áudio. Então, tem vários comandos, várias formas de entrada, tá? Admitir aqui a Andressa. Várias formas de entrada para você dizer para a inteligência o que você quer que ela faça. E a saída, que é o output, também vai depender do teu comando. Então, o que você quer que ela faça? Você quer que ela faça resumos? Você quer que ela gere imagens? Você quer que ela interprete? Você quer que ela proponha tratamentos? Você quer que ela dê diagnósticos? Né? Você pode, por exemplo, propor um tratamento e pedir para que ela consulte XYZ e melhore a tua proposta de tratamento. Então, é muito interessante hoje, no status que nós estamos hoje, é muito interessante você dar informações prévias.
ao invés de simplesmente fazer perguntas genéricas, tá? E aí esse artigo fala que justamente que na próxima década, a gente já está aí nessa década, né? Vivenciando essa década, a gente vai ter avanços inacreditáveis em termos de utilização de diagnóstico e de cuidados da saúde a partir da inteligência artificial. Oi, Andressa, bem-vinda. Tá ouvindo bem? Tá conseguindo ver a aula? Tudo certo? Tô. Então tá bom. Então vamos embora. Então aqui, por exemplo, ó, o que que eu fiz com esse artigo, tá? Deixa eu ver, ó. O artigo a Inteligência Artificial no Diagnóstico de Lições Orais. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui, no caso específico do ChatGPT, aí a minha pergunta para vocês, vocês utilizam alguma ferramenta de inteligência? Utilizam o ChatGPT? Sim, não? Talvez, quem sabe? Não, Andressa? Eu, Luciana? eu uso um aplicativo que é do ChatGPT, mas assim, a única coisa que eu sei é fazer algumas perguntas básicas, tipo ata de reunião. Aí eu coloco a minha reunião e jogo ali. Aí ele Aham. vai e me mostra, né? Me dá um texto muito melhor, né? Sim. Bem divididinho, tudo certinho. Aí eu faço o que você falou, leio tudo para ver se Aham. está tudo de acordo. E assim, para isso eu consigo fazer Já tá direitinho. usando. Então, maravilha. Você vai É. incrementar terrivelmente hoje, tá? Você usa a versão paga? Não, então, Tá, eu uso um que não é pago, porque tá, teve um outro que eu comecei a usar que eu achei mais confuso. tá. Aí, e era pago também, mas assim, eu gostaria de usar. Eu lembro uma vez que você falou sobre até os diagnósticos de imagem, né? Sim, E sim, eu sim. achei muito interessante. Aí, Uhum. por isso Eu vou que. mostrar hoje, inclusive quando as pessoas vêm pela primeira vez, chega a ser assustador, né? Porque você joga uma foto clínica e ele te diz o que é, né? Você fala, meu Deus, vou perder meu emprego. Só que não é assim, né? Existe aquilo que eu falei no começo da aula, existe uma forma de você ensinar para o chat GPT o teu conhecimento, né? Então, né, nós todos aqui já somos profissionais, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas de qualquer forma, todos nós temos uma bagagem. Então, você pode ensinar essa bagagem para o chat GPT. Mas, além disso, você pode ensinar ele a buscar informações aonde você quiser no mundo inteiro. E ele vai converter essa informação que você deseja na língua que você quiser também. Então, eu posso dizer para ele: olha, eu quero que você consulte o anais do Congresso Internacional de Zurique, faça um resumo do que aconteceu lá e me dê isso na forma de um texto em português. Ele vai fazer. Só que você está dando o comando. Você sabe que teve esse congresso, você sabe que esse congresso é importante. Não admiti a Renata aqui. Você, entendeu? Então, é meio por aí. Então, deixa eu mostrar isso aqui na parte de artigos, por exemplo. Eu peguei esse artigo especificamente, né, que ele dá esse comparativo entre a aplicação, né, e os possíveis erros. Oi, Renata, boa noite. E aí, o que que eu pedi para ele? Eu pedi para resumir o artigo está em inglês. Pedi para ele elaborar um texto em português e nele você irá incluir gráficos e ou tabelas com as informações mais relevantes. Foi esse o comando que eu dei para ele. Nesse meu caso, o comando até está específico, mas ainda está genérico. Mas por que que funcionou? Porque eu já tenho uma ferramenta treinada. Então, eu já tenho locais onde eu treino o ChatGPT a fazer resumos, onde eu treino a fazer diagnósticos, onde eu treino para cada coisa, para cada atividade que eu tenho, eu crio um GPT que vai funcionar como se fosse um auxiliar, e preferencialmente, a partir do momento que você diz para ele, olha, eu não gostei desse gráfico, eu prefiro que seja desse jeito.
Aí ele já aprende que você gosta daquele jeito e ele, na próxima vez, ele já vai acertar de primeira. E à medida em que você vai usando, eu já uso já há bastante tempo, então ele já vai aprendendo a funcionar. Então, eu anexei o PDF do artigo e pedi e dei esse comando. E aí ele me dá, em segundos, uma tabela comparativa de tudo que o artigo fala em termos de especificidade entre a inteligência artificial e os profissionais nessas diferentes doenças. Depois ele me deu mais um, a acurácia média das aplicações no diagnóstico de cada uma dessas doenças. Então, se você reparar, a acurácia entre a inteligência artificial e os profissionais foi muito parecida. Ela destoou um pouquinho, mas ela foi bem semelhante, tá? Então, percebe, isso aqui não fui eu que construí. Ele leu o artigo e ele construiu a partir do meu comando. Se eu desse qualquer outro comando, ele também iria construir. Ele iria construir tabela Excel, ele iria construir um PowerPoint, ele iria construir o que for, o que quer que eu solicitasse. Ou eu poderia dizer, olha, a partir desse conteúdo, desse artigo científico que eu estou te anexando, e considerando o caso clínico XYZ, qual é o tratamento que você propõe? E aí você começa a conversar com a inteligência. É uma coisa que é surreal. Pega uma taça de vinho e começa a bater um papo com a inteligência artificial e pergunta mesmo, como se realmente você estivesse conversando, tá? A hora que vocês estiverem nesse ponto da loucura, vocês vão começar a ter os melhores resultados, tá? Esse outro artigo, por exemplo, ele faz uma revisão do futuro do diagnóstico oral e da radiologia em termos dessas tecnologias. Esse artigo é de 2023, tá? Então, por exemplo, é uma imagem ilustrativa, mas isso já é real. Você fazer uma citologia esfoliativa, essa citologia que é um esfregaço, que nada mais é do que o Papa Nicolau, que a gente faz na parte ginecológica, e você conseguir visualizar através não só de inteligência artificial, mas através do 3D, né? Do aumento da realidade aumentada. E você conseguir entrar dentro e visualizar as células. Isso. Só que isso não é uma coisa assim que está fora do alcance, que é uma coisa que não está sendo usada agora em algum lugar, entende? Então é plenamente possível e já está sendo aplicado, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. O que que o profissional está fazendo? Ali está um pouquinho desfocado, mas ele tem um sistema de escaneamento e digitalização de radiografias para endodontia. Eu achei bem interessante que no levantamento que eu fiz eu encontrei muita coisa para endo. E você consegue, como se você estivesse movendo o instrumento através de realidade virtual. Então você não está tocando no instrumento. O instrumento está colocado no paciente, você está mexendo ele aqui através de realidade virtual, tá? Algoritmos de inteligência artificial podem ser usados para analisar imagens. Então, muito por conta disso é que o meu contato com a IA já é de muito tempo, porque as minhas especialidades envolvem imagem, né, que é a radiologia e a patologia. E detectar, por exemplo, sinais precoces de cárie, que podem passar despercebidos pelo ser humano. Então, tem várias coisas na área de dentística também. Então, hoje, se a gente já faz um escaneamento que substituiu, graças a Deus, substituiu ainda totalmente não, mas está em vias de substituir o alginato, que eu tinha pavor de fazer aquilo na graduação, quando a gente fazia um no outro, eu sempre corria para que não fizessem comigo. Então, não vai demorar que o escaneamento da boca, também para identificação, por exemplo, de lesões cariosas que não são perceptíveis a olho nu, seja possível. A tecnologia do escaneamento já está nos consultórios. Tem muitos dentistas que já investem. Esses softwares não vai ser diferente, tá? Isso pensando em Brasil, né? Esse artigo, por exemplo, é de 2024. Então, obviamente que a gente no Brasil acaba tendo um atraso, um delay em relação a outros países. Arábia Saudita,
Japão, Estados Unidos, essas áreas do mundo estão muito mais evoluídas, né? Austrália, enfim. Quando a gente pega a inteligência artificial e correlaciona com a parte histopatológica, de você realmente lidar com a parte de biópsia, que foi o primeiro contato que eu tive, olha só quantos resultados aqui nos últimos 10 anos, ó, 12.971 artigos só sobre a parte de patologia, tá? E aí, como é que funciona? Essa lâmina aqui é a lâmina tradicional, que é o HE, hematoxilina e eosina. Então, quando a gente, lá na graduação, tinha aqueles cortes histológicos, ou hoje, quando a gente vê num artigo científico, geralmente tem esse aspecto, né, que é a hematoxilina e eosina. A digitalização dessas imagens permite que o computador fragmente e separe elementos. Então, ele consegue contar número de células, ele consegue identificar padrões de malignidade que o olho humano não consegue perceber. Então, se a gente pensar, por exemplo, no diagnóstico de câncer de boca, inclusive quinta-feira agora eu vou dar uma palestra sobre câncer de boca lá na Univale, falando justamente do presente e do futuro. Uma das coisas é você conseguir identificar células que estão alteradas através da inteligência artificial, mas que clinicamente o paciente não tem absolutamente nenhuma manifestação ainda. Você consegue fazer o screening, que é o rastreamento de pacientes que têm risco, né? Então, pacientes que tiveram contato com o vírus HPV, ou pacientes que são fumantes, que clinicamente, a olho nu, não tem lesão nenhuma, com a inteligência artificial você consegue, através de esfregaços, identificar células que só o computador consegue enxergar, tá? E isso é rotineiro, tá? Na parte de patologia, isso não é algo fora do alcance do Brasil, ou algo muito tecnológico. Não, isso é feito de forma rotineira, tá? Então, como é que é feito, por exemplo, essa análise de inteligência artificial e no câncer de boca, né? No oral squamous cancer. Você tem lá um digitalizador de uma lâmina histológica e ele vai aparecer no computador. Aqui estão as imagens do artigo, tá? Então, ele vai separando por cores e por fragmentos e consegue identificar nessas formas e cores padrões. Obviamente, você consegue alimentar o software com centenas de milhares de amostras e aí ele consegue comparar aquilo que é câncer, aquilo que não é, por exemplo, e cria padrões, cria algoritmos para identificar. Esses dois vídeos aqui são vídeos que eu fiz pessoalmente no laboratório lá em São Paulo, tá? Que é para vocês verem um pouquinho dessas tecnologias, de como é hoje o laboratório de patologia. Tem toda a parte de microscópio, né? Mas tem muito a parte de biologia molecular. E aí, ao invés de a gente sentar hoje na frente do microscópio para olhar uma lâmina, a lâmina está, então, passando na tela do computador. Você vai mudando e caminhando na lâmina como se estivesse aumentando no microscópio. Então, você consegue, daqui de Florianópolis, dar um laudo histopatológico para uma pessoa num outro país, assim como a gente faz com as tomografias, por exemplo, tá? Então, eu tenho hoje microscópio em casa, mas é plenamente possível fazer toda essa parte a partir da telepatologia, tá? Agora, a qualidade da resposta da inteligência artificial é diretamente proporcional ao prompt utilizado. O que que é o prompt? Tá? O prompt nada mais é do que o comando, mas vamos conceituar um pouco mais. Tá? Deixa eu só pular isso aqui. Aqui, ó. Inverti ali um pouquinho. Então, o que que é o prompt? É o comando inicial que você fornece a qualquer modelo de inteligência artificial. Pode ser um modelo tipo chat GPT, pode ser um modelo qualquer que gere imagens, que gere vídeos, que gere PDFs, que gere seja lá o que for, tá? Agora, esse comando, uma coisa que é muito interessante, que eu percebi que é o seguinte: se por um lado a minha geração foi muito analógica, e aí a gente tem
alguma dificuldade ou a gente não tem a mesma destreza que o pessoal mais jovem tem em mexer com aplicativos, celulares e etc., agora a coisa está se invertendo um pouco. O que que eu quero dizer com isso? A geração mais jovem que não lê tanto, que não sabe o que é uma Barça, né? Que não tem o hábito da leitura, ler mesmo, que assiste mais vídeos curtos e ouve podcasts, ao invés de sentar e realmente ler, né? Muito, o que que já se percebeu? Que essa geração não tem repertório linguístico mesmo para dar comandos adequados e completos e elaborados para uma inteligência artificial. Coisa que a minha geração, né, ou a geração mais antiga, entre aspas, tem. Então, hoje, quem que você vê utilizando a inteligência artificial com mais destreza? Quem tem bagagem. Quem foi analógico, vivenciou o analógico para o digital, mas tem essa possibilidade de verbalizar um comando mais elaborado, né? Qual que é a importância desse prompt? A clareza e a especificidade afeta diretamente a qualidade da resposta. Então, quanto mais específico, quanto mais detalhado, quanto mais você conseguir verbalizar aquilo que você quer que a inteligência artificial faça, mais precisa e mais relevante é a resposta. Só que o prompt não é necessariamente um texto, tá? Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser até uma foto. Mas de qualquer forma, mesmo aquelas inteligências onde eu coloco fotos, eu preciso treinar essa inteligência com texto. Então, se eu pudesse dar um conselho para pessoas mais jovens que não têm o hábito da leitura, porque a gente que é mais velho, não é que a gente tinha necessariamente o hábito da leitura, a gente era obrigado a ler, não tinha outra opção. Não existia Google, não existia internet, não existia nem celular, né? Então fazia parte. Eu, particularmente, sempre fui uma devoradora de livros e sou até hoje. Então, eu acabei que eu encontrei uma facilidade de fazer a inteligência entender o que que eu quero e as respostas saírem mais elaboradas, né? Então, meu conselho para quem não tem esse hábito da leitura é começa a ler. Começa a ler, começa a escrever, começa a treinar essa parte para poder usar a inteligência, tá? Uma das coisas, então, por exemplo, que você precisa fazer para que uma inteligência artificial funcione bem para você, especificamente para você, é você contextualizar. Então, por exemplo, quem é você? Qual que é o seu produto? Qual que é o seu serviço? Se você quer fazer um plano de tratamento para o teu paciente, qual é o perfil do teu paciente? Se você quer fazer uma postagem para a rede social, se você quer conversar com ele para que a inteligência artificial te proponha perguntas para que realmente é, você comece a pensar em outras coisas que sozinho você não pensaria, como se você estivesse utilizando a inteligência artificial como alguém que está estudando, como um mentor ali, tá? Então, tudo você tem que contextualizar. Nome da empresa, o tom de voz, né? Então você comentou ali que os textos que ele elabora são mais elaborados e tal. Mas você pode dizer, olha, eu quero que o texto seja mais formal, eu quero que o texto seja mais descontraído, eu quero que o texto seja profissional. Enfim, quero que use uma linguagem técnica científica. Tudo você tem que contextualizar para ele. Quem que é o público-alvo? Por que que você quer? Qual é o objetivo? Qual é o teu objetivo com essa resposta? Quanto mais informação você der, mais específica, menos genérica fica essa resposta. E a partir do momento que você vai fazendo isso, vai chegar um momento que eu digo que eu brinco que é assustador, em que ele fala como se fosse você. Então, hoje, eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, hoje, muitas vezes, quando eu vou escrever um texto e eu peço a ajuda dele, ele já escreve de um jeito que eu poderia ter escrito.
tá? Ele já começa a imitar, entre aspas, inclusive o teu estilo de perguntas, de respostas, etc. Agora, lembrando sempre que é uma ferramenta, você não pode confiar 100%. Você sempre tem que checar, a resposta. Quanto mais treinado ele tiver por você, para o teu assunto, menos erros ele vai ter, porque você vai corrigindo ele, né? Inclusive nos diagnósticos. Então, por exemplo, aqui que a gente vai escrever o prompt, né? Essa aqui é uma tela do chat GPT. O prompt vai ser esse comando que eu vou colocar aqui, chat. Todos esses recursos são do chat GPT Plus. São. Eu não, eu pago, tá, Renata? Então eu não sei mais dizer qual que não é, qual que é pago e qual que não é. Mas sem dúvida nenhuma, vale super a pena é, utilizar as versões pagas, tá? Então, por exemplo, esse Paga Plus. Uhum. Esse aqui, ó, ele cria imagens, ele resume textos, ele analisa imagens, ele analisa dados, te ajudar a escrever, te surpreender. Então, uma coisa que é muito interessante é você colocar o teu nome no chat GPT, do jeito que a gente fazia com o Google, né? Coloca lá o teu nome para ver o que que aparece. Experimenta colocar ali, ó, me fale sobre essa dentista aqui. E vai surgir lá informações, né? Mas também pode ser uma foto, né? Pode ser uma radiografia, tá? Aqui, por exemplo, o que que eu fiz? Eu pedi em duas inteligências diferentes para que ele me gerasse, só que eu dei um comando bem curto. Eu disse assim, ó, gere a imagem de um dentista num consultório do futuro utilizando a inteligência artificial. Foi esse o comando que eu dei. Para duas inteligências diferentes, tá? Usei ChatGPT e usei um outro que é uma IA generente. Sim, a pergunta aqui da Renata. Você alimenta o chat de outra forma que não o diálogo? Com certeza, vou mostrar, tá? Você pode alimentar com diálogo, foto, artigos, vídeos, qualquer coisa que possa entrar e ser anexada, ou você conseguir dar para ele o caminho aonde ele vai consultar, por exemplo, é, consulte o site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e faça um resumo sobre o câncer de boca, baseado no INCA. Você vai ver ele fazer isso. Ele vai pegar, ele vai digitar INCA, ele vai pensar um pouco e ele vai te dar a informação, tá? Ou pode ser, sei lá, a Sorbonne, em Paris. Ele vai fazer a mesma coisa e aí você só pede para que ele converta a resposta na língua que você deseja. Geralmente, quando você pergunta em português, ele já te responde em português, tá? Então, não sei se vocês até já repararam que na internet, de vez em quando, nas redes sociais, está aparecendo umas imagens com esse padrão aqui. É tudo inteligência artificial. Aí eu poderia dizer para ele: olha, eu quero que você mude as cores, eu quero que você crie uma situação. Quanto mais você descrever a imagem, mais ele vai gerar. Então, você pode gerar imagens, por exemplo, para fazer a consulta e ilustrar, em vez de ter aqueles macromodelos, ilustrar de acordo com a tua especialidade, de acordo com, sabe aquele macromodelo que não existe para comprar? Você tem ele na cabeça, poxa, seria legal se tivesse? Você descreve e ele faz, tá? Aí você pode buscar vários GPTs, né? O chat GPT disponibiliza vários GPTs. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não lembro se eu deixei aberto. Vamos ver agora. Vocês estão vendo a tela ainda do GPT ou estão vendo o meu Google aqui? Conta para mim. O Google. Tá vendo o Google, né? Ó, ele vai entrar no GPT, tá? Então aqui, ó, explorar GPTs, certo? Vários criadores e qualquer pessoa, na verdade, pode criar o seu próprio GPT e disponibilizar. Então, esse Escolar GPT, por exemplo,
Ele tem lá, ó, 200 milhões, mais de 200 milhões de fontes, incluindo o Google Scholar, incluindo o PubMed, para você fazer pesquisa, tá? Tem o Canva, tem para fazer logomarca, tem resumidores, tem tudo que você possa imaginar, tá? Tem vários tipos de inteligências, de tudo que você possa imaginar, lifestyle, tem até de astrologia, faz teu mapa astral, enfim, tá? Só que algumas são pagas, outras não são, e algumas têm uma versão beta, que não é paga, e se você quiser evoluir um pouco mais, você vai pagar, tá? Então, por exemplo, esse gerador de imagens aqui, ó, tá? Você clica aqui, vou iniciar o chat, eu não sei se ele é pago ou não, vou pegar aqui, sei lá, gato, só para ver o que que acontece. Ó, tá pedindo para eu descrever um pouco mais. O que que eu quero que o gato faça? Um gato dentista. Ele vai gerar, ó. Como eu dei um comando muito genérico, ele está gerando o que ele acha que eu quero, né? Mas ele vai gerar a imagem específica. Ó, olha lá, ai, que bonitinho. Ficou bonitinho, vou até salvar, tá? Assim, desde uma. E se você der o comando dentista gato? Ah, pois agora. Dentista gata tem quatro aqui, só para falar. A autoestima vai muito bem, obrigada. Tu quer que faça dentista gato? Tu quer mesmo? Então tá, vamos lá. Dentista gato. Não sei se ele vai entender. Ih, tá gerando. Só para ver o que o chat faz. E é isso que é legal, a gente começa a brincar. Ó, ele foi. Como eu não dei, como eu não dei o comando adequado, porque gato, por exemplo, gato para nós tem uma conotação, mas para inteligência não tem a mesma conotação. Então você teria que explicar e dar referências para poder desenvolver, tá? Voltou, só me ajudem aqui. Voltou para o slide? Voltou? Tá. Aí a gente começa a fazer essas brincadeiras aqui, que é eu criei o Descomplicando as Lesões Bucais. Então, eu comecei a dar referências bibliográficas de todo tipo. Sites internacionais, artigos, livros completos, é, a minha expertise, e aí eu fui criando o Descomplicando. Ah, então, é uma ferramenta de inteligência artificial personalizada por mim. Hoje ainda ela é privada, só eu tenho acesso, mas é com vias de diagnóstico, tá? Então vamos ver lá. Karine, Pode falar. quando você fala eu dei artigos, eu dei livros, você tipo faz como você fez com aquele artigo? Você manda mesmo? Exato. Tem duas formas de fazer. No espaço genérico do chat GPT, que é aqui, ó, tá? Você pode, tá vendo que tem o clipe, né? Então aqui você pode anexar. Ele tem um limite, se não me engano, são 10, alguma coisa assim. Então você pode anexar aqui, fazer a pergunta, dar o comando, lembrando que quanto mais elaborado esse comando, melhor é a resposta, e clica aqui, envia, você vai ver ele lendo o artigo e ele te dando a resposta em segundos, tá? Agora, quando você utiliza as versões pagas e cria os teus próprios GPTs, você fez assinatura direto pelo chat GPT ou pela Adapta? Pelo chat GPT, tá, Renata? É,
E isso que você falou de limite é só para o que não é pago, né? Ou o pago também tem algum limite. Ele tem, ele tem um limite, ele tem um determinado limite de por vez. Então, assim, você não consegue anexar 50 coisas de uma vez. Você tem que ir meio que. Até porque quando tu começa a exagerar, ele dá uns bug. Então, quando isso acontece, tem que dar um tempinho, ele fica de mal. Aí tu pega e tenta fazer. Então, é mais interessante, pela minha experiência, você fragmentar mais. Então, a cada vez que você for utilizar, você colocar um número X e vai fragmentando. É melhor, funciona melhor, tá? Mas aí você faz, por exemplo, lesões leucoplásicas, ou você põe uma coisa mais assim, geral. Por exemplo, vou botar aqui para funcionar, tá? Vamos lá. Por exemplo, ah, eu já treinei ele. Então, aqui agora eu não preciso anexar nada, tá? Eu posso dar um prompt. Esse prompt pode ser um vídeo, um áudio, uma foto, um comando em texto, pode ser qualquer coisa, tá? Então, vamos supor que eu colocasse o comando lesões leucoplásicas, certo? Vamos dizer que eu coloque só isso. Vamos ver o que que ele vai falar. Buscando na base de conhecimento. Que base? A do ChatGPT e a que eu dei para ele, tá? E vai sair num formato específico, ó. Tá? Por que que saiu características clínicas, diagnóstico diferencial, conduta? Porque eu disse para ele que era para ele responder assim. Então, se eu não tivesse dito, ele talvez respondesse de outra forma, tá? Certo? Então, da mesma forma, vou minimizar vocês aqui, eu pego e faço isso aqui, ó. E mando uma foto para ele. Dá para ver que eu anexei uma foto? Não vou fazer nada, não vou digitar nada, só vou enviar a foto. Ele olhou a foto, ele identificou a lesão e ele já deu a, a hipótese diagnóstica, e aí ele fala, às vezes, umas besteiras, tá? Mas a primeira hipótese está certíssima, é herpes labial, tá? Aí eu posso, por exemplo, dizer, olha, na tua resposta número 2, o erro é esse e tal. Na próxima vez, faça, não faça, nananã. Aí eu ensino para ele, como eu já ensinei N imagens. Então, tem coisas que ele acerta mais, tem coisas que ele acerta menos, né? Aí eu vou lá, vou jogar outra imagem que eu já tinha deixado separada aqui, para ver o que que ele fala. Carcinoma, tá? Aí ele põe leucoplasia, porque às vezes, leucoplasia verrucosa proliferativa, mas é branco, ó. Então, como eu falei para ele fazer diagnósticos diferenciais, aí ele põe até, ó, candidíase crônica hiperplásica. Para essa imagem não tem nada a ver. Mas para os diagnósticos diferenciais teria. Então tem que ter uma forma de explicar. Eu poderia dar o comando, olha, a partir das fotos, me dê apenas a primeira hipótese mais provável. Aí ele vai me dar, tá? Tem uma aqui, ó, que eu não sei o que ele vai fazer. Eu vou aprender aqui com vocês junto, que eu só vou dar vou ver primeiro sem o comando, ver o que que ele faz. Que é uma lesão escura onde eu fiz a vitropressão. Então, vamos ver junto aqui se ele entendeu. Olha lá. Ele entendeu que é uma lesão escura e ele entendeu
que a vitropressão foi negativa, ou seja, a cor permaneceu escura da lesão, apesar de eu estar comprimindo o vidro. Então, nessa situação, a hipótese principal é melanoma oral, tá? Aí, obviamente, ele vai na mesma linha, porque lesão escura, a tatuagem por amálgama, em outros casos, é um diagnóstico diferencial, por isso que ele coloca aqui, tá? Mas eu não tinha certeza se ele ia entender que eu estou fazendo vitropressão, que ao redor está isquêmico e que a cor da lesão deveria ter desaparecido também, se ela não fosse uma lesão pigmentada. Ele entendeu, tá? A Renata eu já tinha visto e a Luciana tá com aquela cara chocada, assim. Eu Tô adoro, chocada, tá chocada. realmente. Eu, Chocada. eu adoro ver essa reação porque é muito legal, é muito sensacional. Não, e eu tô aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou alimentar o meu chat? O que que eu vou Ah, fazer? Como é que eu tenho que fazer? Já tô aqui suando. mas aí é que tá. É trabalhoso, leva tempo, mas assim, tem que fazer, gente. Assim, é uma ferramenta sensacional de estudo. E lembra, né, como eu falei lá no começo, é, toda ferramenta tem suas limitações. Sem dúvida nenhuma, a gente está vivenciando uma era onde a limitação está bem pequena, comparado com outras tecnologias, né? Porque ela aprende. Isso é que é sensacional, né? Então, quanto mais você usar, mais ela vai pegando o teu jeito, mais ela vai entendendo quais são as respostas certas e mais do que isso, ela não erra nunca mais, né? Se você falar uma única vez, ele aprende e não erra mais, né? Tá? Então, nesse GPT que eu fiz especificamente com um certo padrão, né? Prevendo essa ideia do descomplicando, de dar uma resposta mais direta, sem grandes elaborações, de os dois, três diagnósticos principais, do mais provável para o menos provável. Eu dei um comando, né? Mas você pode criar N situações. Agora, por exemplo, agora não, né? Mas agora eu estou criando também um GPT para radiologia para auxiliar a social media a produzir os conteúdos para o Instagram da minha clínica da Digital Sul. Porque Mas, eu sou uma só, né? Então, é o consultório, é o laboratório, é a aula, é clube de diagnóstico, é mentoria, é live, é não sei o quê, não dou conta. Então, eu criei lá um de radiologia em separado, fora do que eu já uso, voltado para falar sobre radiologia de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, pensando em alimentar a social media que vai produzir os meus conteúdos para a clínica. Você ia perguntar mas alguma coisa, quando Luciana? Mas quando você diz eu criei outro à parte, como? Porque assim, lógico, né? A forma que eu uso, ela é bem simples. Eu faço mais coisas de texto e tal. O meu GPT. Aí eu vou e pergunto. Você Quando vem você aqui e fala pergunta. eu criei outro, como assim? É outra Você, pergunta? então, Ou não, como é que você você coloca? na versão paga, na versão paga, você consegue criar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Assim como você tem os GPTs de outras pessoas, então, em algum momento eu posso disponibilizar de forma pública um GPT meu. Hoje eles são privados, mas eu posso criar um GPT, Karine Pinheiro, e disponibilizar publicamente para as pessoas. E aí qualquer pessoa no mundo inteiro vai poder acessar. Assim como esses aqui estão disponíveis. E aí, da mesma forma, o meu GPT pode ter uma versão gratuita, com um certo limite, e uma versão paga para quem quiser evoluir, certo? É igualzinho. Então, aqui você vai criar, você clica aqui, ele abre uma tela e aí ele vai te perguntando configurações, você vai anexando ali as informações e vai desenvolvendo o teu próprio GPT. E aí você pode criar N GPTs.
entende? E esse que você paga, você tem como mostrar qual é a figurinha, né, que aparece do app? É o chat E, quan- GPT da OpenAI. Aqui eu não tenho ah, tá. a figurinha, mas não tem. É o chat GPT, que eu imagino que seja o que tu usas. Chat GPT Eu até vi como é que se diz, na sua tela, aquele símbolozinho do que eu uso. O que eu uso é é isso. aquela Eu não sei onde é florzinha que estava preta, o. só contornadinha, né? Mas enfim, é esse aí. O chat GPT da OpenAI. Eu tenho ele no celular, tá? Mas no computador, eu acho que você tem uma visão mais. Mas Enfim, mas é a mesma quando coisa. quando você compra, você pode usar em qualquer lugar, tanto Pode no usar em qualquer celular lugar. como no computador. Pode, tá? E Você você vai sabe. comprar, você faz o plano pago e vai logar e pronto. Só que aí ele vem cru. Aí ele te dá essas possibilidades que você tem que alimentar, entendeu? E tem outras, né? Não é o único. E aí eu aproveitei a aula para colocar essa imagem aqui, que é a imagem do primeiro procedimento odontológico realizado de forma automatizada por um robô, só por um robô, sem um dentista, com a ajuda da inteligência artificial, que foi julho de 2024 agora. Foi notícia em tudo quanto é lugar, tá? Então, isso já é realidade, né? Não é uma coisa que está fora do nosso radar, não, já é realidade. Então, cada vez a gente vai ter instrumentos mais automatizados, mais robotizados, mais inteligência artificial, mais softwares. Então, tem uma frase ali até é poeta, ele chama Alexander Pope, de 1900 e qualquer coisa, não lembro agora, mas ele fala uma coisa mais ou menos assim: não seja o primeiro a aderir a uma novidade, mas também não seja o último. Então, assim, quem sai enlouquecido, sei lá, há 5 anos atrás, saiu enlouquecido comprando scanner, não sabia nem como usar, nem eram tão adequados, nem tinham resultado tão bom. Né? Tem muito dentista que se empolga e sai comprando equipamentos de tecnologias que de repente nem usa, porque não tem ainda a demanda ou a aplicabilidade naquele momento. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é você ficar totalmente fora e desconectado do que está acontecendo agora, né? Ah, a gente cria demanda. Tem isso. Isso é. A Renata é minha mentorada. A Renata já sabe que tudo é uma questão de posicionamento, né, Renata? Se posicionou, a demanda acontece, com certeza, tá? Então, a inteligência artificial na odontologia não é futuro, é presente. Não é uma coisa assim que está fora do alcance, né? Então, por questão das minhas especialidades, acabei tendo um acesso mais próximo, um acesso mais frequente. Telepatologia, né? Eu só voltei de São Paulo para Florianópolis de novo porque a telepatologia existe. Na época, só existia dois scanners de lâmina no Brasil, um em São Paulo, no laboratório que eu estava, e outro em Brasília, inclusive. Hoje já é uma tecnologia, veio do Japão na época, caríssimo, 1 milhão de não sei quantos, não sei nem que moeda que era. Hoje já tem vários laboratórios que usam scanner de lâmina, e hoje você pede uma segunda opinião para a Universidade de Harvard, de uma forma muito tranquila, rotineira, como se nada fosse nada, fingindo costume, sabe assim? Tá? Deixa eu fechar aqui. Meninas, dúvidas? Andressa se empolgou para usar? Sim, me empolguei. Eu não usei ainda. É. E assim, ó, aplicabilidades, né? Aplicabilidades, protocolos clínicos, campanhas de marketing, Hum. e-mails, estudar. Então, você pode lá anexar meia dúzia de artigos para ele e começar a fazer perguntas.
E aí ele vai te dando respostas, e aí você vai literalmente conversando. Fala, não, mas espera, e se o paciente tiver XYZ? Aí ele dá uma resposta, e de repente você não se convence tanto. Fala, olha, mas essa tua resposta faz o seguinte, embaseia ela melhor no site da Associação Internacional de não sei o que lá. E você vai... Gente, é uma doideira. Es- Experimenta. E vai por mim. Pega uma taça de vinho na primeira vez, porque é uma coisa muito surreal, assim, esse bate-papo, né? Então, você pode, inclusive, falar para ele qual é a melhor pergunta que eu poderia te fazer para que a resposta atendesse a esse objetivo. Você inverte a lógica. Ao invés de você perguntar do teu jeito que está na tua cabeça, fala para ele, qual é a melhor pergunta que eu posso te fazer para atingir esse objetivo aqui que eu quero? Ele vai te sugerir. Aí você fala, não, me dá mais 5 sugestões. Não, me dá mais 10, me dá mais 20. Agora troca. E aí você vai. Então, hoje, por exemplo, ele me otimiza muito para estudar. Então, eu sou uma leitora viciada, né? Não posso entrar numa livraria. Tem mulher que entra não pode comprar, não vê um sapato, compra sapato. Eu não compro sapato, eu compro livro. Então, eu não quero comprar nenhum, eu saio com 3. Eu sou desse tipo. Então, eu já li alguma coisa sobre o assunto. E aí eu jogo para ele. Falo, olha, eu li isso, essa informação, e eu tenho. Aí ele te sugere alguma coisa, daí você complementa, aí, entendeu? Agora, sempre importante frisar, né? Principalmente para as meninas que entraram depois. É uma ferramenta e exige a tua vigilância, no sentido de não é para engolir tudo que ele te diz, porque ele erra também, né? Então, você tem que estar sempre checando as informações. Quando é um assunto que eu não domino tanto, eu procuro checar com fontes diferentes. Então, eu falo, olha, saiu esse artigo semana passada. Eu já dei uma olhada, já dei uma lida. Beleza, já entendi. Aí eu jogo para ele. Falo, tá, fala para mim o que que você acha. Aí ele vai falar lá alguma coisa. Vai falar, então tá, então vamos confirmar essas informações na Universidade de Oxford. E aí ele digita na tua frente, Universidade de Oxford, não sei o quê. Ele vai no departamento, não sei o que e tal. Só que é isso, você tem que saber direcionar ele, né? Se tu deixar sempre em aberto, as respostas são genéricas e a margem de erro é maior, tá? E isso que a gente está falando especificamente do ChatGPT, que é uma das ferramentas que eu uso bastante. Mas tem vários outros, né? De confecção de site, de confecção de aula de PowerPoint, de ele montar o PowerPoint em 3 segundos na tua frente. Coisa que a gente, quando era professora das antigas, como eu, que fui 20 anos professora de graduação, levava horas para montar uma apresentação de slide, né? Fala, Luciana. Mas esse, Karine, por exemplo, para apresentação de uma aula, é específico, não pode ser esse GPT. Aí teria Pode que ser o ser Canva, por exemplo. Então, o GPT existe específicos para montar aula no Canva, para montar aula no PowerPoint, existe específico para PDF, existe específico para tudo quanto é coisa. Mas o GPT, por exemplo, ele te gera o código, a macro, que você copia e joga no PowerPoint. Então, existe para um código de programação de computador mesmo. Tá? Aí é um código lá com aquela cara de código. Você só copia e cola aquilo no espaço das macros no PowerPoint e aí ele monta, tá? É só fuçar, é como tudo na vida. Tu vai clica, 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 clica e tu vai fuçando. Agora, deixa eu ver o que a Renata falou. Importante checar. Uma vez eu estava fazendo um levantamento no PubMed e meu filho veio me ajudar com o chat GPT. Me deu uma lista com 20 referências, não existia nenhuma, ele inventou. Olha que loucura. Tem que ter muito cuidado, com certeza. É.
Tem que sempre checar. E outra, assim, tem várias outras coisas de automatização, né? Então, por exemplo, um dos bônus que estão disponíveis agora para quem entrar nessa turma nova do Clube do Diagnóstico é justamente gestão e planejamento de tempo, que as meninas vão ter, né? Que é o Marcelo que vai dar e tal. Mas dentro da gestão e planejamento de tempo, tem várias ferramentas de automatização, de agenda. Então, sei lá, vou dar um exemplo concreto. Você tá com o paciente João da Silva agendado para Claudemir. Claudemir, eu vou atender o Claudemir, quinta-feira de manhã eu vou fazer uma biópsia. E ele precisa, como eu vou fazer uma biópsia na quinta-feira para ele precisa receber o PDF que eu mando no WhatsApp dele com as orientações pré e pós-operatórias. Então, eu posso dar um comando usando uma inteligência artificial que vai buscar na minha agenda quem é o paciente, pegar as informações do paciente, utilizar um modelo de Word e montar sozinho para mim, com um clique, tá? Então, essas inteligências também, que eu confesso, eu não uso tanto quanto eu deveria, né? Mas aí, ó, você vai ensinar isso? Isso eu não consigo, Renata. Não deixou eu molhar o bico. A parte de gestão e planejamento, eu tenho um consultor, né, que é o Marcelo. Ele tem uma consultoria específica para ensinar ferramentas de otimização de planejamento de tempo. Só que antes da gente usar as ferramentas de inteligência artificial, primeiro a gente tem que se organizar. Então, a lógica é essa. Não adianta, porque às vezes você nem sabe o que você precisa na tua rotina. Então, primeiro você tem que organizar. Organizar o quê? A tua semana, as tuas entradas. Todas nós aqui temos milhões de atribuições e milhões de coisas para fazer e milhões de ideias na cabeça. E a gente não consegue muitas vezes colocar em prática. E o ano está acabando e tudo aquilo que você pensou, cadê? Né? Então, quando você cria uma sistematização de organização, de agenda, de to-do list, de criar etapas, tarefas, aí depois que você organizou, que é o trabalho, por exemplo, do Marcelo, então a consultoria dele vai ensinar exatamente essa parte de você fazer essa gestão e planejamento de tempo, de distribuir as tuas tarefas e caber tudo que tu precisa fazer na semana. É, Aí, a partir daí, você vai buscar ferramentas de automatização. Então, por exemplo, hoje eu já sei que eu tenho essa lógica. Eu mando, mostrei até na aula magna lá do lançamento do clube. Eu mando, um relatório de consulta, de primeira consulta para o meu paciente, que é uma forma de valorizar a consulta. É, ele tem em mãos recebido ali no WhatsApp, gera mais valor, tem ali tudo explicado, o que que aconteceu nessa consulta, gera um impacto ali. E isso ajuda, inclusive, não só a fidelizar o tratamento, mas a fechar o tratamento, né? Se ele estava em dúvida na consulta, ele recebe aquilo ali, ele fala, nossa, puxa, que interessante e tal. Então, se eu já tenho essa rotina, eu já posso utilizar um robô que vai lá ler o documento e vai montar sozinho. Mas primeiro eu tenho que ter a rotina estabelecida, entende? Então, eu acho que 2025, Renata, é, elaborando um pouco mais que tu perguntou se eu vou ensinar isso, não é a minha expertise, né? Mas eu acho que 2025 vai ser o meu ano de mais automatizações, assim. Nessa rotina de dia a dia, de consultório, de paciente, de marketing. é, Porque se a gente deixa tudo na mão de secretária, secretária é gente que nem a gente. Esquece, não tem o mesmo carinho que você tem. Conversa de WhatsApp. Meu marido acabou de dar um comando aqui pedindo: me fale sobre dentista Renata. Deu medo com a resposta, viu? Coloca lá no chat GPT, me fale sobre a dentista fulano, dá medo?
Eu já fiz isso também. Falo, nossa senhora. É, então, assim, primeiro, tira essa barreira do medo e de achar que é uma coisa distante. Não é. Como tudo na vida, é só questão de fuçar. Dá trabalho, leva tempo, mas para que uma coisa aconteça, tem que começar, né? Então, até eu conseguir mandar uma foto para o meu GPT e ele me dar o diagnóstico, aquela ali as outras eu já tinha testado antes, para poder mostrar para vocês. Mas a da vitropressão eu não tinha testado. Aí eu mesmo fico chocada. Entendeu? Que falar, ai meu Deus. Ele conseguiu perceber na foto que era uma lâmina de vidro fazendo a. Eu achei que eu ia ter que dizer para ele, tá? Certo? Mais alguma coisa, meninas? Não? Não, agora é fuçar, né? Fuçar para ver as dúvidas. Fuçar. E começar a se atentar para isso, assim. Tem muita coisa que otimiza tempo, que melhora processo. Tem muito dinheiro na mesa, se a gente pensar em termos de sucesso profissional, inclusive, tem muito dinheiro na mesa nos consultórios por aí afora. A maior parte dos dentistas, e eu me incluo nessa, né? Houve um momento que eu também já fui assim, a gente não tem esse olhar de negócio, né? Então, ainda deixo muito a desejar, porque, como diz o pessoal lá do consultório, eu entro de costas, apontada para a porta, já para ir embora. Porque hoje em dia adoro, amo atender, mas hoje em dia já estou em outro ritmo, né? Mas quando eu vou quando eu saio do sítio direto para o consultório, eu tenho vontade de sair correndo e voltar para o sítio, né? Mas hoje muita coisa me ajuda e justamente são essas ferramentas. E aí acaba otimizando a minha vida e cada vez eu estou implementando mais. E aí, às vezes, eu deixo a desejar, às vezes, numa coisa da rotina boba, de repente roubar uma luva da Andressa, por exemplo, que eu esqueci de comprar, né, Andressa? Mas eu reponho. Imagina, não tem problema, tá doida? Foi minha professora, não, não. Ai, lindeza. Pode Nada como pegar ter com sido ela. prof, né? Beleza, meninas. Mais alguma coisa? Luciana, Renata? Ah, essa aula magna eu não vi, eu não pude ver no dia. Ela tá gravada? Tem como ver depois? Não. Tá, ela tá disponível no YouTube, por enquanto, porque, na verdade, a aula magna, eu lancei o Clube do Diagnóstico internamente. Ali, joguei nos grupos e lancei para algumas pessoas. E no dia 25 de outubro, eu lancei nacional, né? E aí a gente está nesse momento, o lançamento nacional. E aí tem bônus exclusivos, tem um monte de coisa. Essa aula magna foi justamente para mostrar para as pessoas o tipo de conteúdo que eu dou, e fala um pouco sobre o clube. E também tem o link da página, que é uma página de venda, uma página que você, se você clicar lá, vai poder comprar se quiser. Mas nessa página também tem um videozinho, falando um pouco mais sobre o que é o clube, o que que tem. Então tem plantão de dúvida, tem discussão de caso clínico, tem aulas teóricas, professores convidados da Odonto, essa parte de gestão, de planejamento, que é o consultor, que é uma consultoria O2R. Vale muito a pena o clube. Ai, Renata, a Renata fez cada depoimento lindo durante a aula, que foi demais. Ela estava no happy hour com a família, e estava lá de olho na aula. Daí eu posso fazer o seguinte, Luciana, como você não viu, eu posso te mandar ali no WhatsApp o link para a aula do YouTube e te mando também o link da página para você olhar ali todos os detalhes. Será muito bem-vinda se decidir entrar, se unir a nós, tá bom? Tá ótimo. Mais alguma coisa? Então tá, vou parar a gravação aqui agora.